Vocês, eu queria compartilhar com vocês um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria fazer uma breve introdução. Jesus Cristo, ele era um mestre por excelência. E ele tinha quatro métodos básicos de ensino. E isso a gente pode constatar através dos evangelhos. Então, o primeiro método utilizado por Jesus para ensinar é um método muito tradicional que nós utilizamos todos os cultos da igreja, que é o sermão. O sermão é o primeiro método de ensino. Então, assim, todas as vezes que um pregador ele vai ao púlpito, que ele abre a Bíblia, ele tem que ensinar. A proposta da mensagem bíblica é o ensino, é o doutrinamento, é a capacitação das pessoas. Lógico que aí entra o aspecto exortar, corrigir, admoestar, edificar, mas tudo isso provém do ensino. Então, muitas vezes, os pregadores sobem no púlpito, leem um texto da Bíblia e começam a contar piada, começam a fazer gracinha, faz muitas coisas num sermão, menos ensinar. Então, Jesus utilizava o sermão como meio de ensino. Só para vocês terem uma ideia, o maior sermão pregado por Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. É um sermão conhecido chamado o Sermão do Monte. Então, todo sermão tem que ter o propósito de ensino, porque Jesus usava o sermão para ensinar as verdades do reino dos céus. Esse era o primeiro método. O segundo método utilizado por Jesus para ensinar eram as parábolas. Inclusive, nós estamos na lição de Marcos e nós estamos essa semana estudando sobre algumas parábolas pregadas por Jesus. Então, o que está por trás de uma parábola? Então, Jesus pegava um conceito do reino dos céus e ilustrava esse conceito através de uma história que a gente chama de parábola. Por que isso? Porque a parábola é uma metodologia muito prática e eficaz para que pessoas simples e letradas pudessem aprender com facilidade uma coisa que geralmente os líderes religiosos muitas vezes não compreendiam. Então, a maioria dessas parábolas ensinadas por Jesus está no contexto agrícola, porque isso facilitava a compreensão do homem do campo. Repare, a maioria das parábolas, elas estão no contexto agrícola. Poucas parábolas estão no contexto social. Essa semana nós temos algumas de contexto social. Por exemplo, as bodas. Então, a boda era uma festa, era uma questão social. Mas 80% delas é contexto agrícola, porque desde uma pessoa simples até um doutor poderia compreender. Então, nós temos o sermão e, em segundo lugar, você tem a parábola. Em terceiro lugar, nós temos as respostas retóricas de Jesus. Essas respostas, elas eram um ensino extraordinário, que Jesus respondia uma pergunta com uma frase já era um ensino. Exemplo, certa vez colocaram Jesus à prova, foram várias, né? Mas eu vou mencionar essa. Certa vez colocaram Jesus à prova perguntando: é lícito pagar tributo a César? É a pergunta. Mas a resposta que Jesus poderia dar poderia comprometê-lo. Se ele dissesse que não era lícito pagar tributo a César, ele seria acusado de subversão ao governo romano. Se ele dissesse que deveria pagar tributo a César, então ele não era Messias coisa nenhuma, porque ele estava apoiando Roma a oprimir os judeus. Então, olha que situação Jesus ficou. Porém, a resposta de Jesus é um ensino, ele diz: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que eu estou ensinando com isso? Que nós, cidadãos, devemos ser cumpridores dos nossos deveres sociais e espirituais. Sociais, você tem que pagar os seus impostos, os seus tributos. Está na lei, é constitucional. Então, dê a César o que é de César. Estamos sob o governo de Roma, então a gente tem que pagar tributo a Roma. Mas dê a Deus o que é de Deus, devolva o dízimo. Seja fiel nas ofertas. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então você pode fazer um sermão em cima de uma única resposta. Isso só foram várias respostas de Jesus dessa natureza. Então você tem as respostas retóricas como método de ensino de Jesus. Então você tem parábola, você tem sermão e você tem respostas retóricas. E agora, por incrível que pareça, os milagres na Bíblia são metodologias de ensino. E com isso eu quero fazer algumas afirmações. Em primeiro lugar, não existe nenhum milagre na Bíblia sem propósito.
Não existe nenhum milagre na Bíblia sem propósito. Todos os milagres ali têm um propósito, têm uma objetividade. Por que que muitas vezes a gente pede a Deus um milagre e ele não concede? Porque não é propósito. Não é propósito. Ele não tem nenhum propósito por trás desse milagre. E muitas vezes, algo que aparentemente era impossível aos nossos olhos, e Deus vai lá e realiza um milagre. Por quê? Porque tem um propósito por trás disso. E nós cristãos temos que ter maturidade para entender isso. Se você pegar, por exemplo, João, o evangelista, foi jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo e não morreu, porque Deus tinha um propósito naquela circunstância. Mas não aconteceu a mesma coisa com João Batista. Pediram a cabeça de João Batista numa bandeja e foi entregue a cabeça dele numa bandeja. E não houve milagre nenhum. Houve questionamento por parte dos discípulos, mas não houve milagre, porque todo milagre tem um propósito. Simples assim. É por essa razão que eu não acredito nessas campanhas que existem de muitas igrejas da teologia da prosperidade. Venham para a igreja, quarta-feira dos milagres. Espera aí, tem algum momento na Bíblia onde Deus convocava as multidões dizendo: venham hoje no Monte das Oliveiras, porque hoje é o dia dos milagres? Não tem. Não tem um dia específico de milagre. Muitas vezes as pessoas se aproximaram de Jesus querendo milagre, Jesus não fez nenhum. Os escribas e fariseus pediram a Jesus um sinal, e ele falou assim: é um sinal que vocês merecem, o sinal de Jonas. Não tem sinal para vocês. Até porque a palavra sinal na Bíblia, a palavra sinal, vem do termo grego semeion, que significa milagre. Todas as vezes que você vê a expressão sinal nos evangelhos, é semeion, é milagre. Cada milagre é um sinal, ou seja, cada milagre é uma evidência, cada milagre é um propósito. Deixa eu ilustrar isso melhor, para vocês entenderem. No ano de 2015, eu ainda era, 2015 não, 2016, eu ainda era pastor distrital numa cidade chamada Mantena, divisa com o Espírito Santo, e eu me desloquei de Mantena para o governador Valadares, de Valadares eu desci para Teófilo Otoni, e naquele período em que eu fiz essa viagem, estava eu, a minha esposa, meus filhos, e o carro evidentemente superlotado, nós estávamos indo para um Aventuri em Teófilo Otoni, e na semana anterior à minha viagem, a televisão local fez um documentário falando das condições precárias da BR-116, muito esburacada, muito acidente em decorrência desses buracos. Logicamente, eu assisti a matéria na televisão e me descuidei disso. Fui e esqueci que a estrada não estava em boas condições. E eu estava atrás de um caminhão, quando o caminhão, ele bruscamente fez um desvio à esquerda. Eu estava atrás, eu suspeitei que ele estava ultrapassando um outro veículo, mas não era, ele estava desviando de um buraco. Mas buraco é um termo simples para dizer, era uma cratera. E eu, assim, no reflexo, eu consegui tirar o carro daquela cratera. Aparentemente, porque infelizmente o meu pneu esquerdo, do lado do motorista, eu acabei caindo naquela cratera e o impacto foi tão forte que eu suspeitei que tivesse estragado a suspensão do carro. Foi um barulho ensurdecedor. Minha esposa até se assustou com aquela pancada. Eu também não parei o carro para averiguar nada, apenas soltei a direção para ver se o carro não tinha desalinhado ou se a suspensão havia estragado. Eu não percebi nada diferente, eu continuei a viagem. Do local do acidente não, do local onde eu caí nesse buraco, até Teoflotone dava 82 quilômetros. Segui viagem, normalmente, na mesma velocidade, na mesma intensidade e na mesma vontade de chegar no horário. Cheguei no horário em Teoflotone. Quando eu parei o carro para fazer a baliza para estacionar o carro, passou um motociclista e falou assim: olha, seu pneu dianteiro está furado. Eu abaixei o vidro do carro, ouvi ele dizer isso, olhei e realmente, o pneu não estava furado. O pneu tinha um corte na lateral que cabia minha mão dentro. Irmãos, preste atenção. Eu percorri 82 quilômetros com o pneu cortado sem que ele esvaziasse. O pneu só esvaziou quando eu cheguei no local. Qual o nome disso? Milagre.
Como é que você anda essa quilometragem com pneu cortado, o pneu não esvazia? Qual é o propósito disso, pastor? Tem propósito. Quando eu fui tirar toda a bagagem do carro, já na porta do local, quando eu fui ver o step, vazio. Meu step estava vazio. Se eu parasse na estrada, se o pneu tivesse se esvaziado na estrada, eu não chegaria no horário, não poderia atender aquele compromisso naquele dia. Deus sabe todas as coisas. E com isso eu afirmo, nem todo milagre é cura. E nem toda cura é milagre. Se eu tenho certeza do que eu estou falando, pastor, absoluta. Aí, ó. Um milagre. Não teve cura nenhuma. Teve um Deus que não permitiu que um pneu esvaziasse, mesmo estando cortado. E tem muita enfermidade que você é curado dela e não é milagre. É apenas um procedimento médico, uma medicação eficiente, um tratamento adequado. Então, queridos, todos os milagres de Cristo eram métodos que ele procurava ensinar alguma coisa por trás desse milagre. É por isso que eu pedi vocês para abrir a Bíblia aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, porque nós vamos ver um milagre aqui nesse texto e vamos ver o que Jesus queria ensinar através desse milagre. Porque cada milagre que Jesus opera na nossa vida, existe um ensino por trás dele, existe um propósito, existe um objetivo. Não existe milagre aleatório, não existe milagre por coincidência, não existe milagre por acaso. Não existe festival de milagres. Existe um Deus que faz milagre porque tem propósito por trás de cada um deles. E por trás de cada um deles existe um ensino que ele quer nos mostrar. Então, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nós temos no verso 31 uma história que diz assim: De novo retirou-se Jesus das terras de Tiro e Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e os olhos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os olhos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendavam, tanto mais eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Bom, vamos ficar bem atentos nos detalhes desse texto. Às vezes a gente lê o texto, não medita nele, não olha esses detalhes. Veja bem, o que Jesus queria ensinar com esse milagre? O texto já começa assim, olha. De novo, retirou-se Jesus das terras de Tiro e foi para Sidom, atravessando o território de Decápolis. Ou seja, Jesus estava na região pagã de Tiro e Sidom. Aquela região ali era a região aonde nasceram as religiões pagãs cananitas, a região de Decápolis. Inclusive, Jezabel era daquela localidade. Jesus estava ali, numa região pagã, ensinando, pregando e curando. Só que para voltar para Jerusalém, ele tinha várias alternativas. E aí Marcos diz assim, olha, de novo, ele passa pelo território de Decápolis. Bom, Decápolis era um território geograficamente grande, composto por 10 cidades. Por isso que é o nome Deca, 10, Policidade. Então era uma região composta por 10 cidades. Essas cidades, elas foram fundadas por viajantes, comerciantes e por judeus, judeus helenistas, fugindo de perseguições. Então, nesse período que se formou Decápolis, Decápolis se tornou um centro populacional enorme por causa dessas cidades, e ali o povo tinha as suas divindades. Só que detalhe, quando o Marco diz de novo, fique atento no detalhe de novo. Qual foi a primeira vez que Jesus foi a Decápolis? Aquela região. A primeira vez que ele foi àquela região de Decápolis foi na cidade de Gadara, tá vendo? Gadara, você vai lembrar o que aconteceu em Gadara. Jesus chega em Gadara e ele se depara com um endemoniado gadareno, e esse endemoniado, ele possuía uma legião de demônios.
Naquela primeira vez que Jesus foi a Decápolis, ele libertou aquele endemoniado dos seus demônios. E os demônios pediram para serem lançados aos porcos. E esses 6.000 demônios, era uma legião, foram parar nos porcos, que por sua vez desceram um despenhadeiro abaixo e morreram afogados no mar. O povo de Decápolis, da cidade de Gadara especificamente, eles ao invés de agradecerem a Jesus, porque Jesus havia libertado aquele homem trazia um caos social para Decápolis, principalmente para a cidade de Gadara. Ele trazia um caos social terrível. Vivia nos cemitérios, ninguém poderia enterrar ninguém no cemitério porque ele estava lá causando terror, trazendo temor ao coração das pessoas. E agora Jesus opera um milagre e eles, ao invés de agradecerem, eles simplesmente questionam a perda material dos porcos. E o texto bíblico do Evangelho de Mateus diz que Jesus foi expulso de Gadara, que era uma das cidades da Decápolis. Ele foi expulso de lá. Ele se tornou ali naquela região uma pessoa não grata. Eles não queriam saber mais de Jesus por ali, por causa do prejuízo financeiro que Jesus trouxe àquele lugar. E quando o endemoniado gadareno tenta entrar no barco para ir para o outro lado do Mar da Galileia com Jesus, ele diz assim, não, você não vai vir conosco. Você tem que ficar aqui e testemunhar aos seus de tudo o que eu fiz por você. E o texto diz que ele saiu a dar testemunho em toda Decápolis, o ex-endemoniado. Por que que Marcos dá esse detalhe de novo? Porque aquela era a segunda vez que Jesus estava voltando ali. Pense comigo. Quando você percebe que não é bem quisto em um lugar, você não volta. Quando você tem a sensação de que a sua presença não é agradável para as pessoas em determinado lugar, você não vai. Se você é expulso de uma casa, você não volta mais. Porque nós temos um negócio de dignidade. Já pensou se Jesus pensasse assim? Bom, ele foi expulso uma vez de Decápolis. Por que voltar lá novamente? Sabe por que Jesus voltou? Porque ele é o Deus da segunda chance. Ele sempre vai dar uma oportunidade ou uma nova oportunidade para as pessoas. Por que Jesus voltou novamente em Decápolis? Porque ele deixou um missionário lá, pregando e preparando o coração do povo, para que ele pudesse voltar uma segunda vez. Sabe o que isso me revela? Que Jesus é o Deus da segunda chance, que não desiste das pessoas. Ele voltou para aquela região pagã para salvar os perdidos, mesmo que eles um dia o tivessem expulsado de lá. Muitas vezes nós damos as costas para Cristo. Muitas vezes o negamos, muitas vezes o abandonamos e o traímos. Mas saiba de uma coisa: Jesus não desiste de ninguém. Ele sempre vai dar uma oportunidade. Ele volta a Decápolis, aquela região, para dar uma nova oportunidade para os moradores daquele lugar. Se alguém se perder, não é porque Jesus tenha desistido da pessoa. Se alguém se perder, é porque ele desistiu de Jesus. Porque Jesus não desiste de nenhum de nós. Olha Jesus voltando a Decápolis. E é interessante que na primeira vez ele faz um milagre e é expulso. Na segunda vez que ele volta, de novo, retirou-se da terra de Tiro e Sidom e foi até o Mar da Galileia através do território de Decápolis. Só que na segunda vez a reação é contrária. O povo, ao invés de expulsá-lo daquela região, o povo traz um surdo e mudo para ser curado. Então, primeiro ensino. Jesus é apresentado neste texto, através deste milagre, como um Deus que dá a segunda chance para as pessoas. Guarde isso no seu coração. Deus sempre nos dará uma segunda chance. Jesus sempre nos dará uma nova oportunidade. Lembra de Pedro? O negou 3 vezes, mas Jesus foi encontrar com ele no mar da Galileia e restaurou completamente a sua vida. Pense nisso. Segundo, diz o verso 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que lhe impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos, disse: Efatá, quer dizer, abre-te.
Veja bem, aqui é o contexto que vai nos dizer isso. Veja bem, se você pegar os quatro evangelhos, você não vai ver em nenhum relato, de maneira nenhuma, essa história. Só Marcos registrou. Não existe, nem Mateus, nem Lucas, em João, o relato desse episódio de um surdo e gago sendo curado. Mas por que que Marcos especificamente fez questão de relatar esse milagre? Por que isso? Porque Marcos, de maneira intencional, olha o que que ele faz. Ele coloca o registro desse milagre como uma comprovação de que Jesus Cristo é o cumprimento profético de Isaías 28:19. Porque em Isaías 28:19 diz que o Messias restauraria Israel, daria visão aos cegos, faria os coxos andarem e os mudos falarem e os surdos ouvirem. Então, é o único registro na Bíblia de um surdo e gago que foi curado. Por que que Marcos fez isso? Para mostrar que Jesus era o Messias, o restaurador de Israel. Epa, pastor, mas de Israel, pastor. Pois é. Só que nessa história, o camarada que é curado aqui, o surdo e gago, ele não é de Israel. Ele é da região de Decápolis, uma região pagã. O que que Marcos queria dizer com isso? Que o Jesus Messias, ele não só veio restaurar Israel, ele veio restaurar a humanidade pecadora. Compreende isso? Enquanto os judeus achavam que o Messias viria para restaurar apenas Israel, Marcos está dizendo: não, Jesus é o Messias, o restaurador do mundo. Ele veio restaurar a sua imagem na raça humana, tornarmos mais semelhantes a Ele. Todavia, entretanto, sabemos e entendemos, à luz da palavra de Deus, que nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Jesus veio a este mundo para restaurar essa imagem em nós degradada pelo pecado. E não apenas Israel, mas todos nós, toda a humanidade. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo. O sacrifício de Cristo foi pelo mundo. O alcance do evangelho é o mundo, todas as pessoas sem exceção. Jesus é o libertador do pecado e o restaurador da humanidade. E aqui Marcos, de maneira tão intencional, foi o único dos discípulos a registrar esse milagre como uma comprovação da messianidade de Jesus Cristo. Mateus trata a messianidade de Jesus através da sua genealogia. João trata a messianidade de Jesus através da sua encarnação. Lucas trata da messianidade de Jesus através de outros milagres, mas Marcos não. Marcos pega a profecia de Isaías e comprova com a cura do surdo e gago para dizer: Jesus é o Messias, o restaurador. A sua missão é nos restaurar a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E terceiro e último aqui para concluir, no verso 36, mas ele ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Naquele momento, quando Jesus cura, ele olha aos céus e fala, Efatá. Mas para aquele homem, ele não ouvia, então. Efatá, ele falou, mas ele não ouviu o que Jesus disse. Possivelmente ele tenha percebido o balbuciar dos lábios de Jesus, falando para o Pai. Efatá, quer dizer, abre-te. Esse milagre também diz que Jesus, além de ser o Deus da segunda chance, o restaurador de Israel, Jesus era o Deus encarnado, que veio à procura dos seus filhos. É o pastor que foi buscar ovelhas em outros apriscos, e não simplesmente, somente no aprisco de Israel. Então, eu estou sendo assim bem objetivo com vocês por conta do horário.
Eu quero dizer para vocês que o milagre do surdo e gago revela isso para nós. Jesus é o Deus da segunda chance. Jesus é o Deus que veio restaurar a humanidade. E Jesus é o Deus encarnado que andou entre nós e veio buscar as ovelhas perdidas em outro aprisco. Mas talvez você pense, pastor, para mim hoje, qual a implicação deste milagre, uma vez que eu não sou surdo? Bom, existem alguns tipos de surdez. O primeiro tipo de surdez é a surdez congênita. Ela se desenvolve na criança quando ela está no período gestacional, no período de formação. Então, as mulheres que estão me ouvindo agora sabem que no período aí da gestação, quando as mulheres fazem aqueles exames durante o período gestacional, que a gente chama de pré-natal e etc., elas tomam inúmeras vacinas justamente para inibir algum tipo de enfermidade que possa causar malformação genética na criança. Exemplo, a rubéola. Se uma mãe não toma vacina da rubéola e ela contrai a rubéola, a criança pode nascer muda, surda ou cega. Então, se toma vacina justamente para evitar a surdez congênita, que pode acontecer no ventre da mãe por falta desses acompanhamentos médicos, por falta dessas vacinas. Simples assim. A surdez congênita, ela acontece no ventre da mãe. Então a criança já nasce surda. E evidentemente vai ficar muda, porque se não ouve, não consegue falar. O segundo tipo de surdez é uma surdez muito comum, é a surdez temporária. Geralmente, quando você contrai uma infecção de garganta ou uma infecção no tímpano, você vai ficar surdo. Por que que é temporário, pastor? Porque você vai no médico, um otorrinolaringologista, ele vai fazer exames, vai detectar que é uma inflamação ou uma infecção, e ele vai te recomendar antibiótico. Depois que você usar o antibiótico e cortar essa infecção, você vai voltar a ouvir novamente. Então, a sua surdez ela é temporária, porque entrando com os procedimentos médicos, você vai voltar a ouvir de novo. O terceiro tipo de surdez, ela ocorre geralmente já numa idade mais avançada, quando a pessoa se torna idosa, que a gente chama de surdez gradativa, ou também é conhecido como surdez súbita, porque é uma surdez irreversível. Chega um certo tempo que você vai perdendo a sua capacidade auditiva. Por exemplo, meu sogro está com 87 anos. Ele já está ficando extremamente surdo, surdo. A gente tem que conversar alto com ele, tem que estar sentado ali do lado dele, conversando alto, porque ele não está ouvindo mais bem. Ele está perdendo lentamente, gradativamente, a sua capacidade auditiva. Vai chegar um tempo que ele vai ficar surdo. E é irreversível. Mas é interessante, queridos, que na Bíblia também tem a surdez moral, que também é conhecida como surdez espiritual. No livro dos Salmos diz que quando nós recusamos a ouvir os clamores do jornaleiro, dos necessitados, nós somos surdos. Por que nós somos surdos assim? Porque nós não queremos nos comprometer em ajudar as pessoas. Nós não queremos ouvir o pedido de socorro de ninguém, porque você não tem disposição para ajudar ninguém. Surdo moral é aquele que ouve os clamores das injustiças, mas finge não ouvir, porque não está disposto a libertar de ninguém de lugar nenhum. Surdez moral. Sabe o que é surdez moral? É quando você, pai, você, mãe, ensina o seu filho o caminho que deve andar, você aconselha, orienta, mas ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Acha que sabe tudo, acha que é inteligente, acha que consegue controlar e coordenar a sua própria vida sem conselho, sem orientação de ninguém. Esse jovem, ele é um surdo moral. Ele vai se dar muito mal na vida, porque não tem disposição para ouvir. E minha mãe já dizia assim: o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Sabe por que existem muitos divórcios que os casais, depois de divorciados, param e pensam assim: por que que eu separei? Por que que eu separei? Tô sem entender. Sabe por que acontece muitos divórcios dessa natureza? Porque o marido não ouve a esposa. Ele até ouve, mas não escuta. Ignora. Muitas vezes as mulheres, elas não querem saber de ouvir o marido.
Não tem diálogo. É surda. Ele é surdo. E por isso não se entendem. Não conseguem ter consenso. Não conseguem ter harmonia. Porque os dois são surdos morais. Surdo moral é aquele funcionário da empresa que sempre chega atrasado. E quando o patrão chama ele para conversar e diz assim, amigo, você tem chegado atrasado todo dia no serviço? Um dia 10 minutos, um dia 5 minutos, um dia 15 minutos. Olha, na minha empresa tem que ter pontualidade. Todo mundo tem que bater o cartão no horário. Às vezes o funcionário acha que o patrão é chato, que o patrão é inconveniente, que o patrão pega no pé. Olha, se o patrão está conversando com o funcionário, se o patrão está chamando a atenção, é porque ele gosta do funcionário. Porque se não gostasse, ele mandaria embora. Quem é que quer ficar com um funcionário impontual no trabalho? Mas não, aí o funcionário não ouve o patrão, ignora. Aí depois que o patrão perde a paciência porque o funcionário não ouve conselho de ninguém, manda ele embora, aí ele sai falando para todo mundo que o patrão não prestava, que o patrão era horrível, que o patrão era um carrasco. Mas por que ele foi demitido? Porque ele é um surdo moral, não ouve ninguém. Sabe por que tem muito aluno que é reprovado e não consegue vencer na sua carreira profissional e acadêmica? Porque não ouve o professor. É surdo moral. Queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte: na vida espiritual, todo o processo da salvação, toda a metodologia utilizada para Jesus para salvar o homem começa pelo ouvir. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo: Bem-aventurado aqueles que ouvem estas minhas palavras. Apocalipse diz Jesus sobre o livro do Apocalipse: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. O convite de salvação, Paulo diz, repetindo o que Moisés disse no Antigo Testamento. Se hoje ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Querido, quando nós vamos para a mensagem de Deus para a sua igreja, as 7 cartas sempre termina com essa frase: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, ouça. Quando você vai para a última carta, a carta do Apocalipse, que é a carta de Laodiceia, lá diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, Deus está no seu trono. Jesus no santuário celestial intercedendo por nós. O Deus presente é o Espírito Santo. É Ele quem fala no nosso coração. E muitas coisas dão errado na nossa vida. Tomamos decisões equivocadas. Vamos em direção contrária à vontade de Deus, porque nós não ouvimos, somos surdos morais. O Espírito Santo fala, mas a gente não ouve. A gente quer ouvir a nossa própria consciência. Adão e Eva preferiu ouvir a serpente do que ouvir o que Deus havia dito. Reflita nisso hoje. Peça a Deus, Senhor, cura-me da minha surdez moral, para que todos os dias eu possa ouvir a voz do Espírito Santo e seguir a sua vontade. Bem-aventurados aqueles que ouvem. Não seja surdo moral. Peça a Deus para abrir os seus ouvidos, para que você possa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Celso, por favor. Amém, amém, amém.